Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa. O meu nome é professor Carlos Dias, sou professor de História e hoje a aula para os alunos da EJA do nível 2. Tá? O que nós iremos falar hoje? Sobre a construção da República, dando continuidade a essa aula sobre a construção da República Brasileira. Para a gente estar relembrando aí da aula passada, da aula anterior, que foi justamente o início da República. Lembra que a proclamação da República é de 15 de novembro, eu não coloquei imagem aqui não, a proclamação da República é de 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro, ele é o primeiro governo provisório, tá? Ele assume a presidência do Brasil, só para a gente estar relembrando aí. Depois ele é eleito de forma indireta, tá? E 2 anos depois acontece a sua renúncia, tá? Assume o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse período é o período que nós conhecemos como a República da Espada. Tivemos também a chamada República Oligárquica, após o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto, agora vai ser eleito, né, de forma direta os civis, vamos dizer assim. Então começa então a República Oligárquica. E essa política da República Oligárquica ela é sustentada por esses 3 elementos, né? O coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Então, para a gente estar relembrando aí, o coronelismo, aquela política local na região em que os coronéis, tá? Eles manipulavam a eleição. De que forma que era essa manipulação? Eles pressionavam as pessoas para que as pessoas votassem em certo candidato. E isso acontecia de forma hierárquica, né? O coronelismo, depois a política do governador a nível de estado, tá? O voto de cabresto, uma questão muito usada, justamente o cabresto no sentido de conduzir o eleitor, né, a votar na pessoa que eles queriam que votasse. E nesse período também, nós tivemos a chamada política do café com leite, não está aqui não, mas só para a gente estar lembrando, que foi justamente a alternância da presidência da República Brasileira entre Minas Gerais e São Paulo, por isso o nome político do café com leite. E nesse período também vimos também sobre a política econômica da República, que era bem diferente dos militares. Né? Os militares estavam valorizando mais a questão, aumentando as taxas alfandegárias para que produzisse mais no Brasil e importasse menos. No período da República Oligárquica foi ao contrário, eles queriam exportar mais, tá? O objetivo era exportar mais, mas não industrializar, e sim a questão agrária, né? No caso do café. E na aula de hoje, o que nós vamos falar na aula de hoje, dando continuidade a essa república aí, falando sobre essa república? Vamos falar das reformas e revoltas urbanas. Dessas revoltas e reformas urbanas, vamos falar da revolta da vacina, interessante, nesse período que nós estamos vivendo agora, a revolta da chibata, a organização operária, que é a organização operária de 1927, o messianismo e as revoltas no campo, tá? Muito interessante esses dois tópicos aqui. Do messianismo e as revoltas no campo, nós vamos ver sobre Canudos, né, que é cujo líder era Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado, que também era um monge, né, que era o líder desse movimento, tá bom? Então vamos começar então aí. Aqui nós temos uma imagem do Rio de Janeiro, de 1889. Eu gosto sempre de apresentar uma primeira imagem do Rio de Janeiro. Eu gosto de apresentar uma imagem do Rio de Janeiro, não, eu gosto sempre de apresentar uma imagem. No caso aqui, trouxe para vocês uma imagem do Rio de Janeiro, no caso, de 1889. Por que essa imagem do Rio de Janeiro? Porque vai ser essa imagem do Rio de Janeiro é justamente por causa das reformas urbanas e das revoltas urbanas que nós citamos. Tanto a revolta da chibata quanto a revolta da vacina, o cenário é a cidade do Rio de Janeiro. Então, projeto de reformas que data no final do século XIX buscava remodelar as cidades, levando em conta a necessidade de abastecimento, circulação humana e novos modelos de transporte. Então, pessoal, no final do século XIX havia uma necessidade de reformular, remodelar as cidades brasileiras, principalmente a capital. No caso, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E esse remodelar é justamente para melhorar a questão do abastecimento de alimentos, a circulação de pessoas. Imagina cidades que muitas vezes não tem um fluxo, um trânsito no centro da cidade que possa atender ao fluxo de pessoas. Remodelar o meio de transporte, né, para facilitar os meios de transporte. Temos exemplo na nossa cidade de Araxá, né? As nossas avenidas largas que facilitam esse escoamento, esse transporte. Então, é algo que precisa ser feito na cidade.
Então a primeira aí foi com a eleição do Rodrigues Alves, foi indicado o engenheiro Pereira Passos. Ele foi responsável, né, ele foi nomeado, né, por Rodrigues Alves como prefeito do Distrito Federal para realizar as reformas urbanas na cidade, no caso da cidade do Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo? O objetivo era civilizar a cidade, demonstrando áreas degradadas que contrastavam com a aparência do crescimento. Então, o que era o objetivo? Esse civilizar não quer dizer que as pessoas não estavam civilizadas. Civilizar, tornar, amenizar, melhorar ali o centro do Rio de Janeiro, melhorar a cidade. Então, para mostrar o quê? Para mostrar um crescimento, para mostrar um desenvolvimento da cidade. Essa ação ficou conhecida como a política de bota abaixo entre a população. Por que bota abaixo entre a população, pessoal? Porque foi necessário desmanchar muitas construções, prédios, cortiços, para largar as ruas. E era justamente nesses prédios, nesses cortiços, que moravam muitos operários, pessoas moravam, os trabalhadores moravam nessa região, e por isso que recebeu esse nome, bota abaixo. Então, desmanchou esses prédios, desmancharam essas casas, algumas até casas antigas, tá? Para alargar as ruas. Tem um exemplo aqui bem claro, eu trouxe essa imagem, achei muito bonita. Tinha outros, mas achei essa mais interessante, né? É tão bom quando a gente vê imagem antiga, principalmente da nossa cidade, a gente vê o centro, Antônio Carlos, a construção das igrejas, tá? É muito boa, Avenida Ibiara. E aqui no caso, lá no Rio de Janeiro, a Avenida Central do Rio de Janeiro, hoje atual Avenida Rio Branco, tá? Que foi oficialmente inaugurada em 1905. Essas foi uma das avenidas que sofreram essa civilização, esse civilizar, o melhoramento do fluxo, o melhoramento das avenidas, alargamento dessa avenida. Temos um exemplo clássico aqui na nossa cidade, a Senador Montandor, né? Tiraram aquele canteiro central para tornar a sua avenida mais larga. E nesse período aqui, né, no Rio de Janeiro, foi feito isso também, tá bom? Então muitas cidades passam por... Até hoje ainda acontecem essas remodelações em cidades, para ampliar, para melhorar. Nesse caso, nós temos a primeira revolta. Uma revolta que aconteceu também no Rio de Janeiro. Falei que é bem atual porque chama Revolta da Vacina. Tá? Um fato atual para nós, esse período que nós estamos vivendo agora de vacina. Então, nos primeiros anos da República, epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola atingiram várias cidades brasileiras, várias cidades brasileiras, matando um grande número de pessoas. Então, olha, pessoal, era comum febre amarela, peste bubônica, varíola, tá bom? Justamente a aglomeração das pessoas, muitas vezes não tinha uma preocupação com a higiene no centro da cidade, lixos, tá bom? Como eu falei, pessoas morando em cortiços, muitas pessoas. Então, o Rio de Janeiro, onde a população cresceu sem um planejamento urbano adequado, tornou-se o foco de doenças. Olha como que é importante o planejamento, né? O plano diretor de uma cidade. No caso, por exemplo, Araxá, nós temos um plano diretor para até determinar para qual região que Araxá tem que crescer. E nesse caso aqui, houve um crescimento do Rio de Janeiro, um crescimento desordenado, tá? Então, sem um planejamento, sem uma regulamentação, vamos dizer assim. Então, tudo isso tornou-se o quê? Tornou o Rio de Janeiro um local de foco de doenças. Então, era necessário combater essas doenças. Então, o que eles fizeram? Nomeou esse senhor aqui, né? Olha que foto interessante, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E o que esse Oswaldo Cruz ele propôs? Ele autorizou os agentes da prefeitura, né, para combater, né, os matas-mosquito, os agentes chamados de matas-mosquito, que invadissem as residências para eliminar ratos e mosquitos. Lembra quando chega na porta das nossas casas, né, pessoas batendo na nossa porta, na nossa casa, não precisava dar uma olhada se não tem água acumulada nesse tempo agora de dengue, tá? Então, foi justamente isso. Então, esse sanitarista ele falou assim, olha, pode entrar nas casas, invadir as casas para combater o mosquito, combater rato, para eliminar. Era uma ideia excelente, só que a população não aceitou, tá bom? Então, foi instituída nesse período também, em 1904, a vacinação obrigatória contra a varíola. Parece que a população quando fala assim, é obrigada a vacinar, parece que o pessoal aí revolta, né? Então, com isso, aconteceu o que nós chamamos de revolta da vacina. Olha essa imagem aqui, olha. Eles fizeram barricadas, fechando para que as pessoas não passassem. Então, era obrigada essa vacina contra a varíola, tá? Então, foi chamado revolta da vacina.
justamente por essas medidas de saneamento básico, de melhoria do centro do Rio de Janeiro, dessa questão de entrar nas casas para poder acabar com ratos, né, eliminar ratos, mosquitos, tá, tornando-se obrigatória a vacina contra a varíola, que deu o que nós chamamos de revolta da vacina. Temos também a chamada revolta da chibata. Essa aqui é muito interessante. A revolta da chibata, ela eclodiu em 1910 e ela foi organizada por 2.300 marinheiros. Teve como estopim a punição de um marujo com 250 chibatadas. Vamos entender esse contexto, pessoal. 1910. O Brasil tinha acabado de fazer a abolição da escravatura em 1888. Então nós estava muito comum, tá, essa questão da punição, da mesma forma que era punida os escravos. É interessante a gente olhar isso. Quando os europeus vieram para cá, vieram os imigrantes, né, para trabalhar nas lavouras, muitos fazendeiros sentiam também no direito de punir esses trabalhadores vindos da Europa. Por quê? Estava enculturada a questão do castigo ao escravo, né, a covardia que fazia com os escravos, as chibatadas. E na Marinha tinha muitos marujos negros. Tá? Não tinha mais escravidão no Brasil, tinha abolido a escravidão. Já tinha passado 88, 12 anos, 22 anos já de abolição. Tá? Então, era comum, o que eles faziam? Os superiores puniam os marujos que errassem com chibatadas, lembrando o histórico da escravidão. Então, revoltaram, esses 2.300 marinheiros revoltaram com essa situação. Quem liderou isso aí? O João Cândido e Francisco Dias. O João Cândido é chamado de Almirante Negro, tá? Após tomarem vários navios de guerra, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Por isso que aquela imagem lá no início lá do Rio de Janeiro, que aconteceu também no Rio de Janeiro. Aqui tem uma foto, né? Uma foto do Correio da Manhã, esquadra revoltada. Durante o dia de ontem, os navios revoltosos fizeram diversos disparos sobre a cidade. Estão mostrando a notícia dessa tomada desses navios de guerra, ficaram em volta do Rio de Janeiro ameaçando bombardear. Aqui fala que bombardeou, pela notícia da época. Então os revoltosos, o que eles queriam? Eles não queriam só por causa das chibatadas, não. Eles estavam revoltados também. Eles queriam uma alimentação de melhor qualidade para os marinheiros, desejavam a anistia dos rebeldes, aquelas pessoas que no caso teria as punição contra os que se rebelaram contra o governo brasileiro. Eles queriam anistia dos que se rebelaram, aumento dos soldos aqui, pessoal, é salário, tá? No caso, como é da Marinha, Exército, né? Não se fala salário, fala-se soldos. Eles desejavam melhores soldos, tá? E fim dos maus tratos. Acredito que a maior das intenções era justamente o fim dos maus tratos. Tá? Que a punição ainda pelas chibatadas, lembra lá que nós falamos, levaram 250 chibatadas como punição, até mesmo desumano. Aqui nós temos o João Cândido, tá? E aqui ele está lendo um manifesto justamente fazendo as exigências, tá? As exigências foram fazendo as exigências, são dois marinheiros. Observe bem que ele é negro, tá? As exigências foram atendidas, então tudo que eles pediram foram atendidos. Tá? E os rebeldes entregaram suas armas. Mas essas mudanças não ocorreram. Logo depois o governo voltou atrás, tá? Diante da situação. O que vai acontecer? Opa, voltando aqui. O que vai acontecer? Eles vão ter, alguns sofreram torturas, inclusive o João Cândido, ele foi torturado, e outros, tá, foram deportados para a Amazônia e outros rebeldes foram mortos. Lembra o que eles pediram aqui? Eles pediram o quê? Anistia aos rebeldes. Eles queriam que fosse perdoados, que tivesse anistia. Mas isso não aconteceu. Na verdade, foram torturados, o João Cândido mesmo, ele foi torturado, foi excluído da Marinha, tá? Ele não pôde mais continuar na Marinha. Depois, houve até um reconhecimento do governo brasileiro da participação dele. E outros foram deportados lá para a Amazônia, deportados foram enviados para a Amazônia, por ficar lá, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre as revoltas. Aqui nós falamos de revoltas na cidade. Tá? Aconteceu dentro da cidade, no caso do Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a revolta da chibata, duas revoltas muito importantes na história do Brasil. Agora vamos falar das revoltas no campo. E aqui nós temos um fato interessante, que é o messianismo ligado a essas revoltas no campo. Vamos entender o porquê desse messianismo e essas revoltas no campo. Uma grande parcela da população rural, como na cidade, viviam em condições miseráveis. Então,
As mesmas dificuldades que se enfrentavam nas cidades, também no campo se viviam. Dificuldades, falta de alimentos, tá bom? Nesse contexto surgiram os movimentos messiânicos. Vamos falar de dois movimentos messiânicos. O de Canudos, tá? Que aconteceu na Bahia, e o de Contestado, que aconteceu lá na região do Paraná. Tá? Vamos ver essa região. Primeiro de Canudos, olha que interessante. Antônio Conselheiro e Canudos. Um dos principais líderes messiânicos brasileiros foi o cearense Antônio Mendes Maciel. Após exercer várias profissões, em 1893, estabeleceu no interior da Bahia e fundou uma pequena comunidade, que transformou em um arraial, na velha fazenda de Canudos. Então o nome recebe de Canudos justamente por causa dessa fazenda, lá no interior da Bahia, que chamava Fazenda de Canudos. Então Antônio Conselheiro, ele exerceu várias profissões, né, dentro da cidade, só que ele começou a anunciar o fim do mundo, tá? Começou a fazer algumas pregações diante da situação que estava vivendo a comunidade, e fundou esse arraial. Tá? Primeiro uma pequena comunidade, como foi colocado aqui, ó, pequena comunidade, e fundou o Arraial de Canudos. Mas essa pequena comunidade aqui, pessoal, era autossustentável, era autossuficiente, tá? Produzia, tudo o que eles produziam eram para eles mesmos, os gado que eles criavam era partilhado, todo alimento que se produzia eram para ele. E isso começa a incomodar o governo brasileiro e começa a incomodar também os grandes produtores, os grandes latifundiários. Por que começa a incomodar? Porque o pessoal não vai querer trabalhar, vai querer morar nesse arraial. Nesse arraial tudo é partilhado, tudo é em comum. Então por isso que fala que é um movimento messiânico. Olha aqui que interessante. As autoridades estaduais federais organizaram expedições militares para destruir Canudos. Então eles não queriam, da mesma forma que aconteceu lá na Confederação do Equador, eles não queriam isso aqui, tinham receio que essa ideia de viver nessas comunidades se crescesse. Pensou, o pessoal tudo mudar para pequenas comunidades e viver, vamos dizer assim, uma igualdade entre eles ali, então não era interessante, acabava a mão de obra, tá bom? E Antônio Conselheiro fazia uma crítica à monarquia também, ele não aceitava. Não, aqui já tinha acabado a monarquia, né, gente? Então vamos lá. Então, o que aconteceu aí? Nós estamos aqui, porque eu estava falando de monarquia ainda agora, por isso que eu falei, citei monarquia, no caso aqui nós somos na república, tá? Então ele criticava a república. Então as três primeiras, tá? Essas expedições que foram enviadas, as três primeiras não teve sucesso, inclusive eles tomaram o armamento dessas expedições. Lembra que passou um filme sobre a história de Canudos? Eles faziam uma estratégia interessante. Eles iam até o arraial, tá? Onde é que eles iam até na cidade onde estava organizada essas expedições, viam os relatos, o que eles iriam fazer e voltavam para o arraial para se defender. E quando o exército ia avançando, eles faziam um pequeno disparo e o exército ia gastando as munições, tá? Então, nesse gastando as expedições, depois eles atacavam e tomavam os armamentos e rendiam as pessoas. Então, foram 3 expedições que não teve sucesso contra o Arraial de Canudos. A 4ª expedição aqui foi muito forte, olha, formada por 14 mil homens, 14 mil soldados contra esse Arraial de Canudos. Eles conseguiram pôr fim à comunidade. Os historiadores afirmam que quando eles conseguiram invadir a comunidade de Canudos, já tinham, o Antônio Conselheiro tinha morrido, mas fizeram questão de desenterrar o corpo dele e cortar a cabeça para levar, tá bom? E foi degolado, mesmo depois de morto. Nós temos também a chamada Guerra do Contestado. Muito interessante essa Guerra do Contestado, porque ela aconteceu de 1912 a 1916. Ocorreu na região do sul do Brasil, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E foi um conflito social e político desencadeado por disputas territoriais. Recebeu assim o nome de contestado. Então aqui já é um fato interessante também, porque vai aparecer esse personagem aqui, ó, tá? Um monge, em 1912 aparece um monge chamado José Maria de Santos Agostinho. José Maria, ele aparece anunciando também o fim do mundo, tá? Nas pregações dele falava o fim do mundo, que o mundo acabaria em 2000, né? Não acabou, nós vimos que já estamos em 2022. E ele era contra a república e tinha a fama de curandeiro.
E ele foi confundido com um outro monge que passou por meio dessa região, que não chamava José Maria, chamava João Maria. Tá? Então eles acreditavam que o João Maria havia ressuscitado e que era esse José Maria. Então ele veio justamente atender essa região do Paraná e Santa Catarina. Por que estava acontecendo nessa região? Tá? Um monge chamado José Maria Antônio apareceu na área. Os moradores da região confundiram José Maria com outro monge que ali viveu em 1908, que eu acabei de falar, né? É para ter passado, desculpa, era para ter passado para esse slide aqui. Então era como se o antigo líder espiritual tivesse voltado. Estou só lendo aqui, eu já tinha comentado. Então o governo, temendo que esse episódio lá, né, de Contestado acontecesse como aconteceu em Canudos, tá? Ele enviou tropa para expulsar os sertanejos dessa região. Aqui está o sertanejo, tá bom? Da região que estava ocupando essa região do Contestado. A guerra começou com soldados se armando contra implementos agrícolas dos agricultores, resultando na morte de muitas pessoas, principalmente camponeses, incluindo seu líder, que foi morto na Batalha de Irani, local para onde fugiram. Por que Irani? Quando eles começaram o movimento, tá? O José Maria começou o movimento, muitas pessoas começaram a seguir o José Maria. Ele foi para essa região de Irani. Quando ele chega nessa região de Irani, estava tendo uma disputa entre o Paraná e Santa Catarina dessa região, lá de Irani. E eles pensam que é um estado mandando contra o outro. E ali começa o primeiro confronto. Tá? A guerra termina, tá? Eles vencem, né? Eles conseguem destruir essa região de Contestado, mata o líder e coloca fim à revolta. A você, aluno da EJA, que participou dessa aula, meu muito obrigado. A você, família EJA, que também tem acompanhado nossas aulas, nosso muito obrigado. E até a próxima aula.